Olá, como vamos? Mais uma vez estava aqui meditando e veio um versículo em minha mente. Estamos em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 ao 5. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que Jesus nos chamava de irmão. Ele é a Santa Trindade, mas Deus é o Pai dele, o qual enviaste ele ao mundo em forma de carne para pagar pelos nossos pecados. Pois nem Deus pode passar por cima do que ele mesmo determinou. Se ele determinou que todo pecador morresse, quando ele diz que morresse é o quê? Quando a pessoa está longe dele, quando a pessoa está em pecado. Então ele teve que enviar uma pessoa em forma de carne para morrer em nosso lugar, para nos salvar. E a única forma que ele poderia fazer isso era o seu filho, pois seu filho, mesmo com a morte carnal, ressuscitaria em espírito. Entendeu, pessoal? Ele se fez carne para pagar pelos nossos pecados, mas nem Jesus queria descer à terra para esse propósito. Mas ele, longe de tudo, falou: Pai, não seja feita a minha vontade, seja feita a sua vontade. E o que eu estou falando aqui tem fundação bíblica. Só que não é uma blasfêmia que nem o pessoal vai falar. Ele está blasfemando porque Jesus, ele é Deus, então ele tinha que vir à terra. Sim, ele tinha que vir à terra, mas não por vontade própria. Igual na cruz do Calvário, ele orando, Pai, livra-me de mim, passa de mim este cálice, mas contudo, que não seja feita a minha vontade, que prevaleça a sua vontade. Que seja feita a sua vontade, Pai, aqui na terra como é feita aí no céu. Porque no céu, Pai, não tem, disse-me disse, o que o Senhor determinar será feito, Pai. Mas, Pai, aqui na terra o Senhor determina e eu faço, Pai. Porque a terra o Senhor proveio, a terra o Senhor fundamentou para a nossa, como se diz, para a nossa colheita, para o nosso desfrute, Pai. Mas infelizmente o homem, ele pecou. Tinha duas árvores para ele comer: o fruto da vida e o fruto da sabedoria. Ele escolheu o fruto da sabedoria para ser igual ao Pai, ao invés de ele comer o fruto da vida. Ele se transformaria imortal, ele se transformaria a descendência eterna aqui na terra. Mas a víbora tentou abrir os olhos erradamente de Eva. Aí eu te falo, a culpa foi só de Eva? A Eva pecou. Mas aonde estava Adão naquele momento? Que ele foi posto para tomar conta do jardim do Éden. E só tinha essa missão: tomar conta
do jardim do Éden. Aí eu te falo, por que tomar conta? A gente toma conta quando tem ladrão vigiando. Mas Deus já tinha falado, o mal está rodando aos seus derredores. Então, tome cuidado. O mal já está aí. Então, tome cuidado para eles não te seduzir. Tome cuidado para vocês não serem seduzidos pelo inimigo. Então, pessoal, a conversa até se estendeu para o outro lado, mas se Deus assim fez, é porque Ele está querendo mandar essa mensagem para alguém. O mal está rodeando a sua casa, mas ore, jejue, porque nenhum mal prevalecerá sobre a sua vida, nenhum mal prevalecerá sobre a sua casa. Que todo mal a partir deste momento seja expulso do seu lar, que a sua casa volte a ser um lar de vida, um lar frutífero, um lar que floresça e abunde a paz, transborde a harmonia. É este o desejo de Deus, que na sua casa tenha harmonia e que você e a sua casa um dia servirá a Deus. Aleluia, que palavra magnífica. Eu nem sei se eu preciso terminar esse versículo, mas vamos lá. Eu até me perdi. Bendito seja o Deus e o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos conforta em toda a nossa tribulação, para que também possamos confortar os que estiverem em alguma tribulação, por meio do consolo com o qual nós mesmos fomos confortados por Deus. É aquela velha palavra. Eu não posso reter a palavra. Se eu receber a graça, de graça, eu não posso cobrar para transmitir a graça. Se eu receber afeto, eu tenho que te transmitir esse mesmo afeto. Se eu fui resgatado das mãos do inferno, eu também tenho esse compromisso em te resgatar. Se Deus me acolheu, eu tenho essa missão de te acolher. Se Deus me ajudou, eu tenho essa obrigação de te ajudar. Porque se eu aceitei Jesus como meu Salvador, eu te tenho como meu irmão. Se você ainda não me tem como teu irmão, é porque a salvação ainda não chegou à sua casa. Mas um dia, esse coração será moldado por Deus. Aí sim, você verá como vai fazer toda a diferença. Eu falo por experiência própria. Eu era um coração amargurado, um coração cheio de ódio. Mas Deus não me mudou. Ele está me mudando. Ele está me moldando. Porque também não depende só de Deus, depende muito da gente. Eu fui ministrado ontem numa palestra, dizendo assim, se eu só abrir 10% do meu coração, Deus só vai entrar 10% do meu coração. Se eu abrir 50% do meu coração, Deus só vai entrar 50% do meu coração. Aleluia!
Deus, ele não é aquele ladrão que arromba a sua porta para impor nada. Ele vai mediante a você se abrir, a você o convidar, a você o chamar para dentro do seu lar. Deus está na sua porta sempre assim, observando. É como se fosse aquele vizinho. Não é aquele vizinho fofoqueiro, é aquele vizinho que sabe que você está passando por problemas, quer te ajudar, mas você precisa abrir a porta para ele te ajudar, senão você ainda pode chamar ele de... como é que se diz? Pode chamar ele de autoritário. Mas Deus não é autoritário. Deus é um juiz zeloso, bondoso. Ele nos criou para a luz, mas se você escolher as trevas, ele ficará triste. Mas ele prefere deixar você ir, mesmo ele ficando triste, do que ele te travar. É como se fosse uma mãe preocupada com o filho e o filho pediu uma moto e ela sabe que ele pode cair, se machucar. Aí ela tenta te privar daquele bem. Mas se você pedir tanto, 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 amor de mãe é tão divino que ela vai lhe conceder. Porque por mais que o coração dela fique triste, mas ela prefere o seu coração feliz. Aí na Bíblia diz, se nós que somos mal, tendemos a dar presentes bons para os nossos filhos terrestres, imagina Deus, Deus é infinitamente bom, Deus é infinitamente amável, a sua bondade é infinita, a sua palavra, ela é infinita. Ele é capaz de nos dar coisas que a gente nem imaginava. Basta a gente abrir o nosso coração. Basta a gente abrir o nosso coração para a sabedoria divina. Pois o tesouro aqui na terra é bom para a gente desfrutar ele, a gente desfrutar dele, mas com um propósito bom. Tem gente que fala, o dinheiro é sujo. Negativo, o dinheiro é bom. É a forma que você vai usá-lo que vai se transformar em bom, em bênção ou em maldição. Tem gente que fala, a riqueza é ruim. Não, 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 não. A riqueza é maravilhosa. Se Deus fez, é porque é maravilhosa. Eu falo isso para todos. Qual é o melhor? Um justo pobre ou um justo rico? Qual será a melhor mensagem posta? Se eu tenho dinheiro só para me ajudar, eu serei um cristão bom. Mas se eu tiver dinheiro para ajudar pessoas que estão passando necessidade, isso não é melhor? Se eu tiver dinheiro para saciar sua fome material, isso não é bom? Se eu tenho dinheiro para cavar poços no deserto, no Nordeste, levar água para pessoas sedentas, isso não é bom? Se eu tiver dinheiro para viajar e viajando, propagar esta mensagem a corações amargurados, isso não é bom? Temos que mudar os nossos pensamentos.
tudo depende do nosso coração. Eu falo que o dinheiro é um amplificador. Se a pessoa tiver com pensamentos ruins, ela vai fazer coisas ruins. Se ela tiver pensamentos bons, coração puro, ela só vai fazer o bem. É por isso, como é uma coisa divina, um assunto vem puxando o outro e que não dá vontade nem de parar. É por isso que naquela passagem bíblica diz: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Agora vocês vão ter uma interpretação diferente. Naquele que me fortalece, eu posso tudo. Se eu estou com aquele que me fortalece, eu nada temo. Se eu estou firmado naquele que me fortalece, tudo eu posso. Mas eu te falo, essa passagem está correta, corretíssima. Por quê? Tudo posso. Aí a pessoa vai falar, então você pode fumar? Posso, só não devo. Você pode beber? Posso, eu só não devo. Você pode matar? Posso, eu só não devo. Então falar a vocês, crentes, são presos, não pode fazer nada. Foi negativo. Negativo, a gente pode tudo, a gente só não deve. Diferente do mundo, que pensa que é livre, mas ele não pode nada. Pergunta a um alcoólatra se ele pode deixar de beber. Pergunta a um pedófilo se ele pode parar de pensar em crianças. Pergunta a um usuário de drogas se ele pode ficar sem aquela droga. Eu escolho Deus. Eu escolho Deus. Eu poderia escolher não ter Deus. É uma escolha. Agora, pergunta a eles se eles podem escolher. Não. Não podem. Então, fica uma reflexão. Quem é livre? É por isso que tem aquela música. Eu sou livre, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia, muito obrigado por vocês. Eu não sei nem por que eu agradeço, porque eu acho que essa mensagem impacta mais vocês do que a mim. Mas é aquela famosa faca de dois gumes. Enquanto ela te corta, ela me corta também. Enquanto eu te abraço, eu sou abraçado também. Enquanto eu te apacento, eu sou apacentado também. Oh, aleluia, 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 aleluia. Oh, aleluia, bendito seja o Filho do Cordeiro, bendito seja o Cordeiro de Deus, que veio à terra, desceu dos céus para se fazer carne e perecer pelos nossos pecados. Aquele que não teve pecado morreu pelos nossos pecados. Amém, amém e amém. Por isso que a nossa oração é: Pai nosso, Pai nosso, Pai nosso. Eu não sou mais servo, eu sou filho, filho. Amém, amém e amém.